Se a gente esperar o momento perfeito para fazer alguma coisa, a verdade é que a gente não faz nada. Se a gente fica esperando sempre algo tá pronto, sempre o momento tá certo, a gente realmente não sai do lugar. A verdade é que a motivação, ela não pode estar em primeiro lugar. Nós somos motivados sim pelos nossos objetivos, por chegar em algum lugar, pelos nossos resultados, enfim, mas a gente não pode depender dela o tempo todo, porque a nossa vida ela oscila, a gente é cheio de altos e baixos, sabe? E a gente precisa aprender a lidar com isso. E entender que nem todos os dias a gente vai estar com vontade de fazer algo que é preciso fazer, como por exemplo, você tem que ir para o trabalho todos os dias. E não é todo dia que você está afim de ir para o trabalho, de fazer aquilo que precisa fazer, mas você simplesmente vai, porque você foi contratado para isso, você precisa fazer isso. E com o que diz respeito à nossa vida pessoal, com aquilo que é importante para nós como pessoa, vou desvincular aqui agora o trabalho, a gente precisa ter esse mesmo compromisso com a gente. A gente não pode depender da motivação, a gente não pode depender daquilo que a gente está sentindo. A gente precisa simplesmente ir e fazer. A gente não pode pensar muito, porque se a gente pensa demais, a gente dá lugar para pensamentos que nos sabotam, que nos paralisam, a gente fica buscando perfeição, fica buscando várias outras coisas, arruma desculpas, tira a gente do centro, tira a responsabilidade nossa e transfere para alguma coisa. Culpa o tempo que não tá bom, se tá frio, se tá calor, se tá chovendo. A gente sempre arruma alguma desculpa. Então, por isso que a gente não pode depender dessa motivação. E a gente precisa realmente fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que você se comprometeu a fazer. E não adianta a gente também escutar vários vídeos, ler várias coisas e não sair do lugar, esperando o momento certo para agir. A gente precisa estar em constante movimento, porque o nosso corpo inúmeras vezes vai falhar, ele não vai querer fazer alguma coisa. E a nossa mente e o nosso corpo, eles estão ligados. Outro dia eu estava naquela fase, né, que todo mês nós mulheres passamos, e eu estava super desmotivada, super desanimada, e algo no meu interior falava assim: movimenta, movimenta seu corpo. Eu não estava com vontade de ter um momento de leitura, de devocional, igual eu acordo todas as manhãs para fazer. Eu estava acordada, mas eu estava numa preguiça, num desânimo, e eu pensei assim: eu preciso movimentar. Então eu levantei, vesti uma roupa e fui fazer uma caminhada. E chegou ali fora, eu fui movimentando. Eu coloquei algo para ouvir, não lembro se foi uma música, um podcast, enfim, não sei o que foi, e eu movimentei. Eu caminhei 20 minutos no ar puro. Gente, e foi essencial para que o meu dia fosse diferente. Eu precisei movimentar. A partir do momento que o meu corpo movimentou, mesmo a minha mente querendo ficar na preguiça, ali desanimada, mesmo o meu corpo ficando parado, eu movimentei. E o meu dia foi diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês, para a gente ter constância em alguma coisa, para a gente melhorar os nossos hábitos, para a gente se comprometer de fato conosco, a gente não pode pensar demais, a gente precisa agir, sabe? Se você precisa ir para academia, fazer uma caminhada, não pensa muito, pega o tênis, calça e vai, só vai. Você precisa ler um livro, começa com uma página, lê qualquer coisa, qualquer hábito que você precisa mudar, que você precisa melhorar, comece, simplesmente comece, sabe? Não fica dando desculpa, não fica arrumando justificativas que vão te sabotar, justificativas que vão te tirar do lugar que você precisa ir. A gente precisa colocar o nosso corpo em movimento para aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. A gente precisa movimentar, tá em constante movimento, movimentar o corpo, movimentar a mente, sabe? Faça isso. Quando às vezes você precisar de fazer algo que exige, talvez da sua mente, talvez você precisa sentar ali, criar algo novo, não sei. Levante, movimente, ande, sabe? Para que depois a sua mente fique leve e as coisas fluam. Às vezes é preciso a gente simplesmente sair e tomar um ar puro para que as coisas comecem a fluir, para que as coisas comecem a ser mudadas em volta. E não somente isso, quando a gente dá um primeiro passo para qualquer coisa, eu costumo dizer que a mudança ela começa na gente. A mudança ela começa dentro de nós,
sabe. Então, ao invés da gente esperar que os outros mudem, que as circunstâncias mudem, busque algo para mudar dentro de você, sabe, de dentro para fora. A beleza ela está no dia a dia, nos detalhes, na rotina, então aquilo que você precisa movimentar, movimente hoje. Caminhe em direção àquilo que você sabe que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado por você. Tem muita coisa que a gente pode fazer que depende de nós e não depende dos outros. Então, seja constante nos seus hábitos, seja comprometido consigo mesmo e com aquilo que você precisa fazer. Deixe-me ir porque tá na minha hora. Agora é hora de eu ir para academia e eu estou aqui um pouco desmotivada para ir, mas eu não posso pensar muito, eu tenho que somente ir, né? Não vou pensar muito e só vai. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu tinha que estar minimamente arrumada. Tinha, mas se eu pensar demais, eu me saboto. Eu não faço aquilo que eu me comprometi a fazer, que é gravar os vídeos para eu vencer tantos medos, tantas inseguranças. Então eu tinha sim que estar minimamente arrumada, mas eu não estou. Mas estou deixando aqui esse recadinho para vocês, para não depender da motivação, para não ficar preso no perfeccionismo. Faça, gente, só faça o que precisa ser feito. Então deixa eu ir, porque eu tô aqui realmente descabelada, pronta para ir para academia antes que o meu bebê acorde da soneca. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.